Oi, pessoal. Boa tarde. Estamos aqui tentando mais uma vez. A gente está tendo problema com a conexão. Essa live que a gente está fazendo hoje, ela é... vamos ver se eu consigo contar todas aqui. A gente fez uma primeira no dia 2 de abril, então já tem mais de 40 dias, em que a gente procurou abordar o funcionamento da universidade e falar das ações da UFES justamente nesse contexto, né? Como é que a gente estava agindo, como é que a UFES estava funcionando desde então. Depois disso, a gente fez um debate sobre a educação à distância com o professor Edson, professora Juliana Melim. Depois fizemos uma outra live com o subsecretário de Saúde, o Reblin, e também com o professor Mil. Depois fizemos mais uma em relação à atuação dos sindicatos e o enfrentamento do governo Bolsonaro, que participaram o Carlão, dos Sindibancários, e a Priscila, do Sindipetro. E ontem fizemos mais uma live sobre os desafios da educação especial durante esse período da pandemia. O nosso objetivo hoje é, mais uma vez, atualizar a nossa categoria, mas não só, então, portanto, também colaborar com toda a comunidade acadêmica, com as informações daquilo que tem sido mais demandado de nós dentro do sindicato. E aí tem vários assuntos, a gente não vai conseguir dar foco a todos eles, considerando o tempo que a gente tem aqui, né? Mas vocês fiquem à vontade para perguntar sobre coisas que a gente não aborde e que sejam importantes da gente tratar. Podem colocar as perguntas tanto lá no Facebook, que a Gisele, nossa jornalista, está lá acompanhando a página. Podem colocar também nos comentários do chat do próprio YouTube, que também a gente está acompanhando aí. A Vivi, a nossa jornalista, está fazendo todo o backstage aqui para a gente conseguir fazer essa transmissão. Agradecer a minha xará, a Ana Carolina Duarte, nossa intérprete, e também a Cláudia, nossa intérprete, que vai entrar na sequência. E antes de passar a palavra para a professora Aline, que vai fazer a primeira parte do conteúdo da live em si, a gente quer registrar aqui o nosso pesar em relação ao falecimento de algumas pessoas da nossa comunidade acadêmica em função da Covid-19. Então, primeiro, dizer que é lamentável a perda da vida de pessoas por conta da pandemia, dizer que muito nos entristece ter que lidar com isso. A Aline falou isso ontem na live dela, eu acho que foi a Aline, que os números estão virando pessoas, né? Isso está tomando cada vez mais materialidade. E aí a gente teve o falecimento de um ex-reitor, professor Máximo Borgo, a gente teve o falecimento de um estudante, um ex-estudante de geografia, o Rodolfo Cafezeiro, que eu muito lamento a perda, porque foi meu aluno, inclusive, e um técnico administrativo, o Benedito Rui Simões, do Centro de Artes, mais conhecido pelos colegas por Bené. Então, agora a gente já tem o início dessa materialização, né, de como que essa pandemia afeta a todos nós
cada vez mais perto, né? Cada vez chegando mais perto de nós. Então, muito obrigada por estarem acompanhando aí a nossa transmissão. Por fim, para passar a palavra para a Aline, dizer que a ADUFES vem fazendo todo o esforço possível para se comunicar com a base. E-mail, as lives, Facebook, Instagram, WhatsApp, os conselheiros, a gente tem todo o conselho de representantes para contato. A gente recebeu uma demanda para participar de reuniões de departamento virtuais que estão acontecendo. A gente vai às reuniões virtuais. Então, assim, fiquem à vontade para nos chamar, para nos convocar e vamos fazer o possível para atender. A gente também está procurando mecanismos para fazer uma plenária virtual. A gente não pode fazer assembleia, nós não temos nem regimento e nem estatuto do Andes que permita fazer assembleia, cada um na sua casa, tá? Mas nada impede que a gente faça uma reunião, que a gente está chamando de plenária, em que as pessoas possam participar, assim como podem aqui, nessa live, por exemplo, e interagir conosco. A gente está providenciando isso e estamos à disposição para melhorar todas essas formas de comunicação. A nossa gestão iniciou no dia... A gente tomou posse na noite do dia 9 de dezembro. Então, com recesso de final de ano e com, a partir de 18 de março, o fechamento da UFES, e, portanto, também a UFES fechou dia 17, a ADUFES fechou dia 18, e aí, em função disso, se vocês forem pegar o tempo de gestão que a gente teve presencial, foram 3 meses, sendo que janeiro e fevereiro a maior parte da universidade está em férias, né? Os estudantes estão em férias e muitos professores se revezam em férias entre janeiro e fevereiro. Então, infelizmente, a gente não teve mais tempo para um contato presencial até agora. A gente espera poder retomar isso o mais breve possível, mas com condições de segurança, que é o mais importante para a nossa saúde nesse momento. Então, vou passar a palavra para a Aline, e depois da Júnia eu volto para a gente continuar, tá bom? Obrigada. Oi, gente, boa tarde. É um prazer estar aqui novamente, dialogando com todos que nos assistem. Assim como a professora Ana Carolina já mencionou, né, nós todos sentimos muito essas perdas, né? É muito difícil quando a gente começa a perceber que esses números estão virando rostos conhecidos, né? Bom, quando a gente teve a ideia dessa live, a Ana Carolina me solicitou, né, que fizesse uma explanação, tentando levar em consideração essa situação da pandemia e também as questões que implicam, no caso, a nossa realidade aqui de Alegre, que é uma realidade do interior, né, e que também, por exemplo, no caso do campus de São Mateus, também é uma realidade que se difere da realidade de Vitória, né? E quando a gente fala dessa realidade diferenciada, nós estamos querendo chamar a atenção justamente sobre as condições. E essas condições, elas são muito peculiares. Por exemplo, em Alegre. Alegre é um município com 32 mil habitantes, né? E a UFES, ela representa aqui dentro desse nosso recorte uma quantidade significativa de pessoas que somam a essa nossa realidade local, né? No caso, por exemplo, só estudantes, nós temos quase 3 mil estudantes aqui. E aí, qual é a situação
que hoje a gente escuta aqui dentro da cidade, e aí eu vou fazer o link com a universidade e também com a nossa responsabilidade enquanto movimento sindical, é o seguinte: as pessoas elas estão com medo do retorno das aulas, porque a nossa cidade é uma cidade que não tem hospital com estrutura para receber pessoas que possivelmente possam ser acometidas pela Covid-19, né? Nós sabemos que essa realidade do retorno das atividades presenciais, ela não é uma coisa que vai acontecer agora, mas é uma coisa que fica nos circundando o tempo inteiro, né? Porque as pessoas querem saber quando as coisas irão voltar à normalidade, né? As pessoas elas querem que o comércio volte a lucrar, que as empresas voltem a trabalhar, né? E para uma cidade, por exemplo, com a realidade de Alegre, essas 3.000 pessoas elas significam muita circulação de dinheiro aqui, né? Então, assim, ao mesmo tempo que há o medo, né, dessas pessoas chegarem, há também o medo delas não voltarem. Então, a gente está nessa situação aí um pouco temerosa em relação a isso aí. E aí, o que acontece? Eu quis falar sobre essas nossas condições locais, porque a UFES, ela movimenta muito a cidade, né? E, por exemplo, ao mesmo tempo que há esse medo, nós também temos, assim, um número muito otimista quando a gente olha que até hoje nós só temos 4 casos de Covid-19 confirmados em Alegre, e que esses casos, 3 já foram recuperados, né? E a pessoa que ainda não está completamente curada também não corre risco de morte. Então, assim, isso tem sido fruto de um trabalho, né? Que a prefeitura fez barreira sanitária, a prefeitura fez o fechamento do comércio local. Então, isso são resultados que o isolamento social pôde garantir para a nossa cidade, porque nós não temos a mesma circulação de pessoas como em Vitória, né? E aí, isso também tem sido resultado de algumas práticas que são feitas pela universidade. A Ana Carolina, provavelmente, depois ela vai tocar nisso, né? Mas eu só vou citar uma prática local aqui nossa, da universidade. Na verdade, não só da universidade, foi a união da universidade com o movimento da sociedade civil, né, movimentos religiosos, que foi o projeto das máscaras solidárias de Alegre, que fez a distribuição de cerca, né, a gente essa semana vai concluir 5.000 máscaras à população em vulnerabilidade social, e isso traz um impacto, porque essa ação não foi só uma distribuição de máscaras, ela também fez o trabalho de conscientizar a população sobre como usar as máscaras e também sobre os cuidados necessários para que as pessoas evitem, né, a contaminação pelo Covid-19, né? E aí, o que acontece? Como a gente está aqui no interior e a gente fica escutando, né, as pessoas, mas vocês não vão voltar às atividades presenciais, mas então o que vai acontecer? Né, eu, como chefe de departamento e também como representante da Adultos aqui, sou bombardeada de perguntas. O que vai ser? Quando que a gente vai voltar? Né? Então, isso sempre tem feito parte do nosso dia a dia desde que se iniciou o isolamento social. E aí, eu, como representante da ADUFES, já fiz uma fala dentro do Conselho Departamental do CCAI, né, que é o nosso Centro de Ciências Agrárias e Engenharias, falando de algumas questões que a ADUFES tem colocado, né, que a Ana também mais tarde vai tocar no assunto, sobre a questão do calendário, né, e a Júnia também vai falar sobre a questão da educação à distância. E os nossos conselheiros, né, o Éder e o Marcos, também sinalizaram essas questões dentro do conselho do CECENS,
né, que é o Centro de Ciências Exatas, Naturais e da Saúde. Dito isso, como a gente tem um tempo limitado, eu só gostaria de sinalizar mais algumas questões. Primeiro, ontem nós fizemos uma live, como a Ana Carolina sinalizou, que evidenciou a questão da pessoa com deficiência, né, no cenário da Covid-19 e nas relações aí com as escolas, com as universidades e as questões de educação à distância que têm sido impostas a esses sistemas de ensino. Existem condições de acesso que as pessoas, muitas vezes, elas não estão considerando, que elas transcendem a questão simplesmente do acesso. E aí, quando eu estou falando isso, eu quero dizer da nossa realidade aqui de Alegre, né? Que nós temos regiões aqui ainda, parece assim, algo assim, nossa, como? Mas nós temos distritos aqui no município, que tem alunos da universidade, inclusive, que a internet ela não pega com muita potência, ou às vezes nem chega, né? Então, assim, só para problematizar essa questão do acesso, dando esse exemplo, que na verdade ele não pode ser visto por ele mesmo, uma questão de tipo, ele não tem internet. Não é só isso. Quando a gente está falando sobre a questão, essas implicações que a pandemia elas estão trazendo para a realidade da universidade, essa questão é apenas uma agulha no meio desse palheiro que, na verdade, se a gente se acomodar nesse momento, nós estaremos confirmando que nós conseguimos trabalhar com pouco, né? E esse é um problema muito grave. E aí, quando eu estou falando que não é que a gente não possa trabalhar com pouco, mas a gente precisa problematizar essa questão no sentido de que o governo ele vem incessantemente atacando as universidades, gerando uma série de cortes, né, nos nossos orçamentos, nos nossos programas, né, de pesquisa, de incentivo à pesquisa também. Os editais eles praticamente desapareceram. Né? Então, se a gente assume essas condições precárias, né, sem problematizá-las e sem chegarmos a um denominador comum, onde todos os nossos estudantes e todos os nossos professores possam ter as mesmas condições de estudo e de trabalho, né, se a gente não consegue chegar nesse ponto, nós estaremos abrindo uma brecha enorme para justificar esses cortes, né, para poder justificar todas essas questões que a universidade vem sofrendo já há alguns anos, né? Então, assim, nós temos essa questão da precarização do nosso trabalho, é uma coisa que a gente não pode perder de vista, né? A gente não pode perder de vista essa questão da invisibilização das condições, quando as pessoas menorizam as questões, as condições que os alunos podem ter ou que os professores podem ter, né? Então, assim, a gente não pode deixar que essas questões elas sejam menorizadas, porque elas podem não parecer tão graves, mas elas são. Elas são, porque quando eu não admito que o meu trabalho ele pode ser precarizado pelas condições que estão sendo impostas a mim e questões que eu não tenho condições de fazer ou com as quais eu não concorde por uma série de questões, e uma delas é o meu aluno não poder ter acesso, nós temos que nos preocupar com isso, nós não podemos aceitar esse tipo de situação. Eu vou devolver a fala, né, para acho que agora não sei se é a Ana ou se é a Júnia, me perdi aqui, né, porque nós temos outras questões, provavelmente nós teremos outra rodada, mas eu acho que o que eu gostaria de dizer é isso, para que nós nos preocupemos com as diferentes realidades de alunos, docentes e técnicos da nossa universidade,
e que nós lutemos pelas nossas condições de trabalho, de estudo e de pesquisa, e que nós não aceitemos, nós não possamos aceitar quaisquer condições, né? Nós precisamos problematizar isso e precisamos ter o melhor. Se a gente luta por uma universidade socialmente referenciada, com qualidade de ensino, a gente não pode aceitar qualquer coisa. Então, na primeira rodada é isso. Boa tarde. Quero agradecer a Ana Carolina Duarte, que está interpretando, né? E agradecer a todas as docentes e os docentes da UFES que estão participando dessa live. Bom, em diálogo com que as minhas amigas e companheiras de luta e de sindicato já expuseram, eu vou falar sobre uma questão que é candente nesse momento, que tem sido debatida amplamente em todas as esferas, não apenas na esfera do ensino superior público, mas também do ensino privado, educação básica, que é o que a gente vai chamar aqui de EAD, mas para evitar ficar toda hora tendo que repetir várias designações para modalidades distintas de ensino à distância, enfim, várias formas em que essa reconfiguração, né, da experiência educacional toma nesse momento. Não apenas nesse momento, já vem tomando há muito tempo, mas que nesse momento se constitui como uma oportunidade de se intensificar e de se consolidar, né? Daí o perigo da gente se posicionar e se comportar de modo a favorecer essa naturalização dessa ideia de educação que não seja presencial, que não seja afirmativamente a experiência do encontro, a experiência de reconhecer e ver, né, concretamente no outro aquilo que temos em comum, e o que temos em comum é a nossa experiência enquanto classe trabalhadora, aqueles que vivem do trabalho. Então, assim, a minha conversa aqui, ela não vai se dar de uma forma, como uma forma de aprofundamento analítico, uma exposição técnica das questões de EAD, não se trata disso. A esse respeito, temos farto material já publicado, tanto pelos canais da ADUFES, quanto por pesquisadores e pesquisadores da UFES, que têm se manifestado, que têm exercido os seus papéis, né, nos espaços de discussão e de deliberação, inclusive na esfera educacional, Fórum Estadual de Educação, Conselho Estadual de Educação, como a gente tem testemunhado e divulgado. E aí, o que eu quero fazer, então? Eu quero que a gente tire a lupa, vamos tirar a lupa e vamos nos afastar um tiquinho. Essa é a minha proposta para que você, professora e professor da UFES, pense essas questões do ensino não presencial. Por quê? Porque quando a gente fica ali com a lupa e se aprofundando e discutindo, como a própria professora Aline disse, né, as questões de estrutura, quer dizer, não se trata disso. Quando a gente fica apenas... e a Aline disse que não se trata disso, né? Quando a gente fica com a lupa em cima das questões do ensino à distância, a gente, de fato, está sinalizando, de alguma forma, que, uma vez atendidas as estruturas, as condições, a conexão, o material de boa qualidade, estaria tudo certo. Então, argumentar contra a EAD, usando apenas a questão da falta de acesso, é extremamente frágil. Por quê? Porque ainda que o estudante e o docente tenham acesso, ainda que o estudante e o docente esteja gozando de condições absolutamente normais, sem se preocupar com uma pandemia, sem se preocupar com pessoas que estão no grupo de risco, idosos, crianças que não estão da escola, ainda que a gente estivesse gozando dessas situações normais, nós não aceitaríamos, nós não abriríamos mão da educação presencial como um projeto, né, que está comprometido com outro projeto mais amplo, que não se restringe à área educacional, que se amplia, que se estende para pensar a sociedade.
né? E ainda que a educação por si só não é aquela esfera, não é aquele processo que vai necessariamente, de modo exclusivo, dar conta das transformações profundas e estruturais que a gente precisa efetivar na sociedade brasileira, ela ainda assim constitui um espaço de criação e crítica, um espaço de gestação da consciência crítica, um espaço de percepção de quem nós somos nessa divisão social do trabalho em que vivemos. Então, nós não abrimos mão da educação presencial e quando eu convido você a se distanciar um pouquinho e a pensar sem a lupa, né, é para a gente observar que, diante de toda essa situação que a gente está vivendo, essas discussões, elas apagam, elas contribuem, essas discussões e essas intenções, né, que rondam os espaços de deliberação da universidade, que rondam os nossos conselhos superiores, o Conselho Universitário, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CEP, as pró-reitorias, essas ideias que rondam, né, esses espaços tão importantes de nossa atuação, porque a nossa vida está sendo decidida ali, a nossa vida de trabalho e a nossa vida de estudo, de pesquisa. Quer dizer, quando essas ideias, né, começam a insidiosamente penetrar esses espaços, como água entrando devagarzinho, né, a gente testemunha que se dá um apagamento gradual, devagarzinho, da superexploração do trabalho docente, né, que está implícita nessa ideia de EAD, que está, não implícita, que é produzida e é intensificada pelos processos de educação à distância. A gente não se dá conta de que acontece uma naturalização, quer dizer, se a gente deixa de se posicionar intransigentemente, de modo contundente e afirmativo da educação presencial, quando essas ideias passam a rondar, a gente abre mão de discutir, por exemplo, que nesse estado, né, avançado do capitalismo, a superexploração da classe trabalhadora, ela vai tomando formas que uma pandemia ajuda a intensificar ainda mais, né? A gente vai pensar em aumento de jornada sem cômputo de jornada, ou seja, a gente vai trabalhar mais. Quem não está trabalhando mais através do teletrabalho? Quem não está experimentando um cansaço inexplicável diante do fato de que nós não estamos indo para a universidade, estamos em casa, né? Então, a superexploração ela vai se dar também nesse nível daquilo que não é computado, né? Então, o que eu queria reforçar nessa conversa é que, para além das questões ligadas à modalidade de ensino, né, e ao projeto de educação em si que nós defendemos intransigentemente, para além dessas questões, o que esse momento em relação à EAD exibe é a inequívoca, a indiscutível centralidade do trabalho que nós precisamos encarar e pautar nas nossas discussões. A centralidade do trabalho que nos coloca de modo mais saliente, mais evidente, ombro a ombro com o conjunto da classe trabalhadora, porque se tem, meus camaradas, companheiros, docentes, se tem uma coisa que precisamos construir é a nossa consciência de que somos trabalhadores, de que somos classe trabalhadora. Então, esse momento, ele nos coloca de forma muito forte, não só a centralidade do trabalho, como eu acabei de mencionar, como também o fato de que a superexploração, ela pode acontecer de modo autorizado, ela pode acontecer de modo naturalizado, e com estudos, e com pesquisas, e com defesas calorosas calorosas de sua realização. Então, é justo quando uma pandemia torna mais inequívoca essa centralidade do trabalho, é justo quando uma pandemia acelera e intensifica aquilo que já, por natureza, é uma desgraça civilizacional, que é a exploração de quem vive do trabalho, né, da qual nós nunca nos livramos, nos desvencilhamos, é justamente no momento em que uma pandemia nos exibe as vísceras desse sistema, que nos mata, que nos aniquila, que nós
testemunhamos a negociação, o questionamento, a dúvida, inclusive defesas, ou seja, de processos que vão dar ocasião para que essa exploração se intensifique ainda mais. É justamente quando nós devemos, e estamos fazendo isso. Ao contrário, quando nós estamos sendo assolados por mortes, assolados por uma tecnocracia inadmissível, nesse momento tão grave de nossa vida, de nossa história brasileira, justamente nesse momento que nós precisamos não abrir mão de uma posição intransigente. Né? E vocês me desculpem, eu não deveria pedir desculpa, né? A Ana sempre a gente conversa sobre as situações em que a gente se comunica, né? E se emociona e fala, não peço desculpa. E é isso mesmo, se eu chorar aqui, eu não posso pedir desculpa. Eu tenho que lembrar de Rodolfo Cafezeiro, eu tenho que lembrar de Máximo Borgo, eu tenho que lembrar do Bené que nós perdemos. São pessoas. E se o fato de termos perdido membros de nossa comunidade acadêmica, aqueles dos quais estamos tomando conhecimento, porque provavelmente há muitos outros, né? Nós somos mais de 25, 30 mil pessoas. Esses números que estão se tornando rostos, como a Aline bem colocou e a Ana também, né? Eles nos instam a negar qualquer movimento, qualquer burocratismo que fomente uma ideia de que vivemos numa suposta normalidade. Então, para eu não me prolongar, e a respeito das perdas recentes que nós já mencionamos, é bem emblemático, infelizmente, digo isso, é muito emblemático que nós tenhamos perdido e noticiado no dia de hoje um docente, um servidor técnico administrativo e um estudante, né? Então, a gente tem um fato, né, que está mexendo com as nossas emoções, e a gente não deve separá-las das nossas análises nesse momento, porque justamente essa vibe, esse movimento burocrático que precisa que nós tiremos a carne, o osso, o sangue, a lágrima, a bochecha que fica vermelha, esvazia, desumaniza, despolitiza os processos todos e dê às coisas um tratamento meramente burocrático. Então, para encerrar essa minha primeira parte da prosa aqui, eu quero dizer o seguinte: se desde o início da suspensão das atividades na universidade, este sindicato, esta diretoria, não tivesse dado uma resposta imediata, firme, intransigente e contundente contra essas diversas formas de exploração do nosso trabalho, de produção da exclusão ainda maior do que a exclusão que a gente já vive numa universidade, que nunca foi de fato para todas e todos. Se nós não tivéssemos nos posicionado de modo intransigente diante de tudo isso que a gente tem vivido e visto em nossas incontáveis interações nos diversos espaços deliberativos da universidade, espaços de discussão, fóruns, reuniões, se nós não tivéssemos tomado posições muito fortes, muito intransigentes, nós não faríamos jus a esse cargo que nós estamos ocupando aqui. Nós não estaríamos em condições de olhar para vocês, ainda que eu não consiga ver vocês, consigo apenas ver a Ana Carolina na minha frente, fazendo a sinalização para nós. Nós não teríamos condições de nos dirigir à categoria enquanto dirigentes sindicais. Porque o sindicato, para além de defender condições de trabalho, carreira e salário, tem que ser uma entidade comprometida com o conjunto da classe trabalhadora. Isso pode parecer que não tem nada a ver com uma discussão pontual específica sobre EAD, mas na medida em que a gente vai entendendo e se aprofundando nessa discussão, a gente vê que não há forma de desconectar uma coisa da outra. Então, eu, nesse momento, agradeço e depois a gente talvez volte, se eu não tiver estourado o tempo. Obrigada. Ô, gente, colocar a gente para falar depois da Júnia é arrumar uma complicação, né? Porque a gente já está muito sensibilizado com o isolamento,
a gente está muito sensibilizado com as mortes, com as pessoas que adoeceram e que a gente sabe que se recuperaram. E eu quero agradecer aqui o apoio das pessoas que têm intensamente trabalhado para manter a nossa dignidade como categoria e como universidade. Bom, vamos lá. Eu fiquei encarregada de fazer a minha fala sobre um outro tema que tem preocupado muito a comunidade universitária, que é a questão da suspensão do calendário. Mas, antes disso, só para emendar aí com o que a Júnia estava falando, que é muito difícil, nesse momento, a gente ver a universidade preocupada com seus números, com seus resultados, como disse a Aline, a gente ter que justificar o salário da gente como se a gente não estivesse justificando o trabalho que a gente faz, né? E a Júnia falava sobre o EAD tem legislação própria, e aí tem certas normas que você tem que seguir. Então, como a gente não tem amparo legal para EAD, é que tem aparecido essa variedade de nomenclaturas, que é um jeito de fazer a precarização da precarização, né? Então, aparece, assim como está aparecendo na educação básica, atividades não presenciais, atividades à distância, atividades remotas de ensino. A gente está chamando, grosso modo, de EAD, mas a gente sabe muito bem que tem legislação própria, que tem modelos próprios, e assim por diante, tá? É só porque fica mais fácil da gente abarcar embaixo dessas nomenclaturas todas que estão tentando aplicar esses mecanismos de forma sorrateira e, por isso, fugindo da nomenclatura. Inclusive, porque se fosse para fazer EAD, ela não poderia ser feita nos moldes do que está se propondo, das formas que está se propondo que as coisas sejam resolvidas, né? Eu vou depois colocar aí nos comentários um link de um vídeo que é de um texto, então tem no formato do texto e tem em formato de vídeo, uma publicação que eu assinei, que fala sobre as ponderações que a gente tem a respeito do ensino presencial e da educação à distância, que é justamente para desfazer esse nó que puseram no nosso colo, de quem critica a EAD, de que a gente é contra a tecnologia. Ninguém aqui é contra a tecnologia, nós estamos aqui usando a tecnologia, tá bom? O que a gente não admite é a utilização dessa ferramenta que pode ser extremamente favorável aos processos de ensino e aprendizagem como a forma prioritária de funcionamento da universidade. Em relação a isso que a gente está discutindo, está criticando e não quer que aconteça. E aí, nesse sentido, quero prestar aqui a nossa solidariedade ao IFES e vou pedir também para colocar nos nossos comentários o link de um abaixo-assinado que eles estão fazendo em relação, acabei de colocar aí, em relação à nota de repúdio sobre a educação à distância. Como é que se deu esse processo no IFES, gente? Presta atenção, porque isso tem tudo a ver com a UFES. Foi feita uma enquete lá. E essa enquete determinou um resultado de 51,5% favoráveis à substituição das aulas presenciais pela modalidade à distância. Então, a maioria foi favorável, né? Se você tem
31,7% não favoráveis e 16,8% que desconhecem essa modalidade. Então, quando você pega 51,5% e soma o 31,7% e o 16,8%, você tem 48,5%. E eu já disse isso na outra live que a gente fez, que isso é empate técnico, né? Você tem metade que concorda, metade que não concorda. E fora isso, não é o tipo de coisa que dá para você determinar pela maioria, porque ou você tem acesso para todo mundo, ou você não tem condição de implantar. E mesmo depois dessa enquete, que mostrou uma grande divisão entre as concepções em relação à adoção desse modelo, foi implantado, né? Está sendo aí implantado no IFES. Então, a gente agora, até hoje, inclusive, é o prazo para os estudantes responderem um questionário online sobre as condições de acesso e permanência na universidade, se concordam com EAD, se não concordam com EAD, online. Eles vão conseguir responder? Quem não tem acesso vai conseguir responder? E aí a gente vai se basear na opinião da maioria? Ou a gente vai se basear na necessidade de atender a todos, né? A mesma coisa em relação aos professores. Tem um questionário sendo realizado e é importante que os professores respondam a esse questionário, mas esse questionário, e assim como o dos estudantes e assim como dos técnicos que vai aparecer depois, são ferramentas importantes, mas elas não podem ser as únicas ferramentas de consulta à universidade, à comunidade. A gente não pode determinar com tão pouco, porque um instrumento de pesquisa é pouco para determinar a vida da universidade. E aí, eu vou me antecipar, porque eu já olhei aqui no chat as perguntas, e vi que tinha uma pergunta do professor Tiago Bueno, em relação ao temor com essa implantação de EAD, né? Mas que se a pandemia durar muito tempo, e a perspectiva é que a gente tenha diferentes momentos dela, mas que a gente não tenha uma expectativa de solução rápida para isso, né? Mais 18 a 24 meses é o que dizem em relação a isso. Qual é a nossa proposta? Tiago, não é a gente que tem que ter proposta, essa proposta tem que ser discutida com a comunidade acadêmica. Do mesmo jeito que eu não acho que o GT, que fez essa enquete dentro da UFES, que a UFES tem assento nesse GT, a gente participou da elaboração desse material. Assim como eu não acho que esse GT, formado por 8 pessoas, pode discutir privadamente o futuro da universidade, eu não acho que a diretoria da UFES, com 10 pessoas que compõem a diretoria, pode decidir qual é a posição da categoria docente em relação ao futuro da universidade. Acho que a gente tem que colocar propostas em debate. Acho que a gente precisa ver quais são as viabilidades. O que a gente não pode da maneira temerosa como isso tem sido feita, acreditar que ou é EAD ou não tem saída, porque é isso que está sendo colocado para nós. A imposição que está sendo colocada para nós é de que não existe outra alternativa. E a gente não pensou sobre isso. A gente não fez uma discussão sobre isso para fazer essa afirmação, né? Bom, em relação à suspensão do calendário, aí também eu vou a uma pergunta que o professor Éder deixou lá no Instagram para a gente, sobre qual é a diferença entre suspensão das atividades presenciais por tempo determinado e suspensão do calendário acadêmico. A suspensão das atividades presenciais significa a gente não está indo lá na UFES fazer as nossas atividades, nós estamos fazendo trabalho remoto, administrativo, e dentro do possível, de pesquisa, de extensão, e as atividades de ensino estão com caráter não obrigatório. Mas a gente continua com um conjunto de realizações das nossas casas. E esse conjunto de realizações das nossas casas que a gente tem feito,
e que, no caso do ensino, não são obrigatórias, uma vez que eu não tenho suspensão de calendário, os prazos continuam correndo. Eu vou dar um exemplo, para não me alongar, porque a gente combinou de falar 10 minutos e eu já falei 9. Vou dar um exemplo só, então. Como a Dufes entrou com um pedido junto ao CEP para análise da solicitação de suspensão do calendário, a Comissão de Ensino e Extensão, a SEGE, ela pediu que todas as pró-reitorias vinculadas, portanto, à discussão do calendário acadêmico se manifestassem. E aí, uma das manifestações foi da PROAD, Pró-Reitoria de Administração. E a PROAD diz o seguinte, olha, se suspender o calendário, a gente vai cancelar contratos, a gente vai ter implicações de pagamento de multa desses contratos, sejam contratos de prestadores de serviços, seja contrato de professores substitutos. Quem foi que falou em suspensão de todas as atividades? Quem foi que falou em cancelamento de semestre? O que a gente pediu foi suspensão do calendário acadêmico. Não dá para a gente ter edital de PIBIC correndo junto com pandemia. Edital de PIBIC correndo, onde você pode inscrever o projeto sem o aluno, sem a indicação do aluno, sendo que uma parte do trabalho do projeto de pesquisa é a própria elaboração do projeto. E agora não tem mais isso, porque o estudante pode ser escolhido, ser selecionado para o projeto depois, porque o calendário de PIBIC continua correndo, PIIC, na verdade, né? Continua correndo. Não ter a suspensão do calendário abre brecha, como disse a Progep, na resposta que deu para a SEGE, mas daí vai ter que mexer com as férias dos professores. Ô, gente, alguém acha que não vai ter que mexer com as férias? Nós não vamos ter que fazer uma reorganização como a própria Prograde, na resposta que deu à SEGE. A gente não vai ter que fazer reorganização do calendário? Vai. A própria Prograde afirmou isso, que vai ter que reorganizar as atividades. Então, nós não vamos ter como não mexer nas férias. Então, os argumentos são frágeis, os argumentos são superficiais, eles não se sustentam dentro daquilo que deveria ser o que há de mais importante para a gente nesse momento, que é a defesa da universidade pública, gratuita, laica, de qualidade, estatal, socialmente referenciada, enfim, tudo aquilo que a gente exaustivamente vem discutindo, né? E defendendo nessa posição que tomamos na diretoria da ADUFES. Eu vou dar mais um dado para encerrar. Tem um portal do MEC, do Ministério da Educação, tá? Que trata do coronavírus. Nesse portal do MEC sobre o coronavírus, tem dados lá a respeito de suspensão parcial, integral, atividades administrativas, pós-graduação, como é que estão as instituições nesse cenário, ok? E aí, se você pegar as universidades que estão adotando o que eles chamam de TIC ou atividades remotas, nos institutos federais, de 41, tem só 9 adotando. Nas universidades federais, de 69, tem 4 com aulas parciais, que eu não sei bem o que significa isso, e 6 com TIC remotas, tá? Então, são 10 no total, juntando aí essas duas, que eu não sei direito o que é essa aula parcial. E aí a gente tem, dentro das universidades ainda, 18 com aulas suspensas, que são essas, que é nesse grupo que a UF está, ok? E tem 41 com calendário suspenso, que são aquelas que aparecem sem prazo determinado para o final do cancelamento, da suspensão, desculpa. Então, essas estão com suspensão de calendário. Então, ali você tem o mapa nacional, tá? Portal do MEC. Não é o sindicato,
não é a esquerda, é o portal do Ministério da Educação que está dizendo que a situação nacional é essa. Então, eu perguntei hoje pela manhã, na reunião que participei das comissões do CEP, e vou deixar aqui as mesmas perguntas. As preocupações que as pró-reitorias da UFES apresentam para sustentar que a gente não suspenda calendário são muito frágeis, como eu disse, e a UFES está na contramão da maioria das universidades. Então, estariam todas essas 41 universidades e mais 16 institutos com um calendário suspenso nesse momento, estariam todas elas desamparadas legalmente, cometendo infrações legislativas, deixando estudantes desamparados, mandando servidores embora, encerrando contratos. Eu não acredito nisso, gente, porque a gente certamente já teria ouvido um escândalo a respeito disso, inclusive por parte do nosso próprio sindicato. O Andes jamais se calaria se isso estivesse acontecendo em proporção nacional com essa quantidade de universidades. Existem casos pontuais, sim, em que acontecem demissões, em que acontece suspensão de auxílios e bolsas de estudantes. O Andes informou para as sessões sindicais o caso de quatro universidades que, com o calendário suspenso, tiveram suspensão de bolsas e auxílios. Então, vocês acham que é um número bem pequeno. E, claro, tem enfrentamentos para fazer. Então, se a gente suspende calendário ou não, é uma decisão política. É uma decisão que está resguardada pela autonomia da universidade. E a gente não pode ter medo de tomar essas decisões nesses momentos de crise. É nesses momentos em que a gente vê quem é que tem papel de liderança, quem é que tem papel distintivo diante de estar numa situação de caos social por conta de uma questão de saúde pública. E a gente precisa ter coragem para tomar as medidas sem prejudicar professores, técnicos e estudantes. Não é ameaçando, tentando dizer que, mas aí nós vamos judicializar, mas aí nós vamos ter problema. Isso é um meio de aterrorizar a comunidade acadêmica com fatores que precisam ser enfrentados. A gente precisa se levantar à altura desse governo. Esse governo não vai passar a mão na nossa cabeça, esse governo muito antes da pandemia. Hoje é dia 14 de maio, gente. Lembrem-se que amanhã, 15 de maio, completa um ano da primeira grande manifestação da educação. Não tinha pandemia. E a gente estava sendo fortemente, severamente atacado. Né? As universidades estavam sendo chamadas de maconheiras, local de balbúrdia, que tinha que ser fechada, que tinha que ser privatizada, que tinha que aderir a modos alternativos e empreendedores de funcionamento. Por que o Futurice está quieto? Por que o Futurice não foi adiante? Não é só por causa da pandemia, é pela altura da resposta que as universidades deram. A maioria das universidades rechaçou o Futurice. E quando você não tem adesão, dá nisso. Você encolhe. Então, se a gente se encolher agora, quanto mais a gente se encolher, mais expostos aos desmandos nós estaremos. Em 110 instituições federais, somando institutos e universidades, 69% suspenderam seus calendários. A gente faz parte do vergonhoso grupo de 31% que está mantendo as suas atividades nesse contexto avassalador que a gente está vivendo. Obrigada, e vamos abrir para o debate. Bom, todo mundo me ouve? Ok. Primeiro, quero parabenizar a Ana e a Aline pelas falas e pela firmeza com que têm
se posicionado nas diversas situações que a atividade de dirigência sindical nos impõe, né? Não só nesses últimos meses, mas sobretudo neles. Eu quero falar, primeiramente, agradecendo já ao professor Ulisses Câmara e todos os demais que têm feito questionamentos, perguntas, comentários, mas eu vou endereçar especificamente o que Ulisses Câmara fala sobre a expressão que eu usei diversas vezes, intransigente, né? O uso dessa palavra intransigente, ele é muito bem pensado, professor. Eu quero, um agradecimento por sua colocação, explicitar o que eu quero dizer com isso. No sentido mesmo de não transigir, né? No sentido mesmo de não abrir mão. Quando eu falo de ser intransigente em relação a esses pensamentos que nos rondam e tentam penetrar pelas diversas esferas da nossa vida acadêmica, esses pensamentos de modalidades de ensino que não sejam presenciais, modalidades de ensino que negociem a situação de exclusão em que muitos estudantes serão colocados. Eu estou dizendo de intransigência com a negação, com a rejeição de qualquer forma que venha insidiosamente penetrando os nossos espaços deliberativos, os nossos documentos, os nossos PPCs, os nossos estatutos. Então, eu estou falando de não abrir mão de princípios que têm alinhamento com uma concepção de universidade, que, por sua vez, está alinhada com uma concepção de sociedade, necessariamente. Então, quando eu falo de não transigir e de não abrir mão, eu estou apontando principalmente para o fato de que, na medida em que a gente se posiciona com firmeza diante das coisas que a gente tem vivido, daquilo que vem nos interpelando, EAD, manutenção de calendário de iniciação científica, sem qualquer sentido que a gente consiga compreender por que isso ainda não foi alterado, como a Ana Carolina já disse. Quer dizer, quando a gente se posiciona a respeito dessas questões, o que a gente está querendo sinalizar, dentre outras coisas? É que existe uma disputa inequívoca dentro do espaço universitário, dentro da universidade. Essa disputa, ela estabelece que os interesses são irreconciliáveis. E quando eu falo de não transigir, quando eu falo de não abrir mão, é de não transigir e de não abrir mão da nossa posição enquanto entidade de organização da classe trabalhadora que luta por uma universidade para os trabalhadores. E não é uma universidade que estabelece formas remotas de educação, não é uma universidade que negocia com a possibilidade de um estudante sequer ser capaz de responder um questionário sobre se ele tem condição de responder um questionário, de fazer uma forma de ensino à distância. Quer dizer, quando eu não negocio acho que eu me perdi agora no fio da argumentação, mas o que eu quero dizer é que não negociar a possibilidade mesma desse estudante ser excluído. Eu não vou aceitar que as soluções que venham a ser encontradas neste momento coloquem em risco aquilo que já, na rotina e na história da universidade, já tem sido periclitante, já tem sido vulnerável, né? E agora a pandemia nos dá uma ocasião ou para a gente vulnerabilizar ainda mais, a ampliar ainda mais o grande buraco, né? Porque a universidade, de fato, não está acessível para todos, ao mesmo tempo em que também, dialeticamente, né, abrigando essas contradições que a dialética nos implica, ao mesmo tempo em que a pandemia nos apresenta um contexto em que nós podemos, como a professora Ana Hackett falou nos comentários, repensar essas questões todas e avançar na construção da universidade necessária, para lembrar o texto de Darcy Ribeiro, que eu recomendo a todas e todos, para lembrar também o texto de Álvaro Vieira Pinto, a questão da universidade, que nos joga em rosto, nos lança no rosto, bota em cima da mesa questões a respeito da universidade que são inegáveis, e que hoje essas discussões dentro da UFES tornam inequívocas, para usar uma outra palavra que eu já usei anteriormente também, o pendor da universidade para os interesses que não são do povo. Então, cabe a nós, professoras e professores, nos colocarmos
intransigentemente em relação a isso, ainda que sejamos cientes, claro, como é importante eu lembrar, né, de anotações que eu fiz aqui, ainda que nós precisemos estar cientes de que temos uma quantidade gigantesca de professoras e professores ao nosso lado, compreendendo essa complexidade do momento, essa gravidade do mesmo jeito, né? Estou me prolongando nessa resposta, mas eu já estou acabando. Sabemos que não somos todos burocratas, não somos todos tecnocratas, pelo contrário, eu tenho convicção de que há uma maioria da categoria docente dentro da UFES que tem esse olhar sociológico para essa situação. Que outro olhar deveríamos ter neste momento que não fosse um olhar sociológico, um olhar que pensa o humano, né? Então, eu acho que quando é importante deixar bem explicado o uso da expressão intransigente, e é esse que eu tentei explicitar. Eu agradeço e devolvo a palavra. Consegue me ouvir, Cláudia, agora? Sim, né? Se ela me ouve, todos me ouvem. Então, teve um professor, agora eu me perdi aqui no meio das perguntas, que ele perguntou se a situação do acesso, né, dos estudantes não seria a mesma situação, né, que eles precisam ter acesso, no caso, né, para se inscreverem para o auxílio que foi dado pela ADUFES aos estudantes. Realmente, os alunos, para eles terem acesso ao auxílio que a ADUFES fez a opção, né, junto com o seu conselho de representantes, em atender os alunos em vulnerabilidade social, destinando parte dos recursos das festas, né, para esse fim, eles precisam acessar um documento, né, online, preencher tudo direitinho. O que acontece? A Ana até nos falou na reunião da diretoria, mas eu não me recordo o número perfeitamente. Mas nem todos os estudantes que poderiam se inscreveram. Então, a gente já tem aí uma ideia de que nem todos tiveram acesso, né? E quando a gente fala em acesso, eu acho importante a gente destacar a questão da qualidade desse acesso. Todas as pessoas terão o mesmo acesso, que eu acho que é uma discussão que ela precede a situação da pandemia, né? Que é uma discussão muito antiga, que é a questão da meritocracia, quando a gente toca nesse ponto, que eu acho que é um ponto que é um calcanhar de Aquiles, né, da universidade, que é o seguinte, nem todas as pessoas são provenientes da mesma escola. Então, nem todas as pessoas tiveram acesso à mesma educação e provavelmente não tiveram acesso às mesmas oportunidades. Então, quando a gente está falando de acesso também, mesmo que a Júnia tenha colocado que essa não é a questão central, mas ela está ali junto, né, porque nós temos a questão da exploração do trabalho como a questão central, as pessoas não terão o mesmo acesso. Eu citei o exemplo aqui da Realidade de Alegre, onde nós temos alguns distritos aqui do nosso município, onde a internet não funciona, gente. Né? Paulo Freire nos chamou a atenção para isso, que a gente precisa descer da nossa torre de marfim e entender que as pessoas elas não têm as mesmas coisas que eu tenho e que muitos colegas têm. E que boa parte dos nossos estudantes tem, mas uma parte significativa dos estudantes não tem. Certo? Então, nós tivemos alunos, por exemplo, que ficaram aqui e não puderam voltar para casa por falta de recursos. E que eles não tiveram o que comer. Então, eu penso que nós, professores, nós temos que olhar a realidade dos nossos alunos, ter sensibilidade quanto a isso e compreender que, eu até vi aqui, teve um outro comentário, né? A gente dá aula para a parte que pode ter acesso agora e depois a gente dá aula para a parte que não pôde ter acesso depois. Assim,
Em primeiro lugar, que eu não acreditei, né? Em segundo, não é assim que as coisas funcionam. As pessoas, elas não têm acesso às mesmas coisas. Então, assim, pode ser que esse depois seja muito depois, né? Depois vem a sequência, né? É pontuado aqui. O depois pode ser muito depois. E aí, como que a gente vai fazer? Eu acho que a Ana, ela foi muito feliz na colocação dela. São coisas que não sou eu, Aline, que vou responder, ou mesmo esse debate que vai responder sozinho. A gente precisa, eu falei isso na live ontem, eu acho que eu falei também na minha primeira fala, nós precisamos pensar isso num conjunto que é maior do que todos nós que estamos aqui presentes nessa live hoje. Né? E isso tem que vir como força de política pública. Né? Nós temos uma série de lacunas em outras políticas públicas que estão agora assim, muito evidentes, a questão da saúde, a questão da assistência, que são importantes. Em tempos de pandemia, se a vida é a coisa mais importante, né? Então a gente precisa dar atenção a isso. Eu também quero resolver a questão da universidade, eu também quero poder executar o meu trabalho, né? Eu sou chefe de departamento, faço trabalhos, né, burocráticos, eu oriento meus alunos de mestrado, né, à distância, alunos de TCC, ok, beleza. Mas eu também quero fazer os outros trabalhos. Só que a gente tem que pensar em como, sem dar chance a essa questão que a Júnia colocou, que é uma questão muito perigosa, dessa EAD a qualquer custo, né? E também a gente precisa pensar nos alunos, porque se a gente não pensa neles, como assim eu estou trabalhando numa dimensão educativa, né? Como assim eu estou trabalhando para poder construir uma educação de qualidade? Né? Então, é importante. Eu sou professora, eu quero dar conta do meu trabalho, né? Mas eu também quero que os meus alunos aprendam. E, para isso, preciso de ter um material adequado para a sala de aula. Eu preciso que eles tenham acesso. E aí, gente, não pode ser qualquer acesso. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. Gente, desculpa, agora... Nós tivemos dificuldades com o áudio da Ana e a gente pede desculpa. Essas situações que a gente está vivendo na tentativa de montar uma live sem intercorrências, elas são muito emblemáticas do que a gente está discutindo, né? A gente mal consegue fazer uma live sem problemas, né, de modo que todo mundo, de fato, seja ouvido, que todo mundo consiga falar, né, sem ser interrompido no fluxo de sua fala. Então, a gente precisa pensar em como isso, o que isso nos diz sobre essas modalidades não presenciais de ensino. Eu queria responder a pergunta da professora Ana Cláudia, me perdoa se eu pronunciar errado seu sobrenome, professora, Ana Cláudia Bervanger. Ela nos pergunta: a pandemia tende a durar muito tempo, de modo que não podemos prever... Ana Carolina me ouve? Ana Carolina Duarte? Não sei. Bom, deixa eu repetir a pergunta da Ana Cláudia. A pandemia tende a durar muito tempo, de modo que não podemos prever quando seria possível retornar em termos ideais. Essa imprevisibilidade está sendo debatida pelos dirigentes da DUF. Em que termos? Eu agradeço por sua pergunta. A gente tem discutido toda a sorte de questões envolvendo a suspensão das atividades, a defesa de posicionamentos diversos por diversos agentes acadêmicos. Todos eles estão diretamente ligados à imprevisibilidade, ao fato de que a gente não sabe quando que vai ser seguro retornar. Chegam-nos informações, por exemplo, de chefias de departamentos que estão recebendo solicitações das direções de centro para que façam levantamentos sobre EPIs que seriam necessários, a quantidade, sobre outros componentes de uma estrutura ideal para um retorno seguro. Então, inclusive, esse tipo de solicitação às chefias de departamento trazem impasses de toda sorte, né?
como poderemos ser capazes de diagnosticar, de estabelecer um parâmetro, de prever, né, para usar um verbo ligado à mesma palavra que a professora usou. Né? Então, a gente tem discutido no âmbito da diretoria e também nos canais em que temos sido interpelados pela base, temos os canais abertos, sejam eles os tradicionais, sejam as lives que a gente tem feito que dão oportunidade para a gente fazer essas perguntas, respostas, né, ouvir as críticas também, e também outros que a gente está providenciando, que é, por exemplo, uma plenária virtual. Nessas diversas situações, a gente tem discutido, só que o que eu vou dizer é na linha do que a Ana Carolina já antecipou sobre a solução para a UFES, ela precisa ser debatida com o conjunto da universidade, né? Ela precisa ser construída no conjunto da universidade. Não temos como tomar decisões de gabinete, ainda que possa se argumentar, não, as decisões não são de gabinete, os conselhos estão sendo ouvidos, as pró-reitorias têm promovido a escuta de vários agentes acadêmicos, mas nós somos uma comunidade só de estudantes, acredito que sejam quase 25 mil. Quer dizer, a gente provavelmente passa dos 30 mil agentes acadêmicos dentro dessa universidade, né? Então, para que uma decisão seja representativa dessa imensa população, a gente precisa construir canais de escuta genuína, de escuta real, né? Então, para fechar essa primeira resposta à professora Ana Cláudia, a gente tem discutido sobre essas dificuldades impostas pela imprevisibilidade, embora entendamos que a construção de soluções e saídas precisam ser feitas em discussão e através de genuína escuta de toda a comunidade acadêmica. Acho que é importante fazer uma repetição, repetir uma explicação que a gente já deu em outros momentos, em vídeos que a gente postou, em outras discussões, sobre a diferença entre suspensão do calendário e cancelamento do semestre, né? Suspender o calendário, Ana Carolina já explicou sobre isso, acredito eu, a contento, e essa suspensão do calendário, ela se distingue do cancelamento do semestre, porque o cancelamento do semestre implicaria a perda daquilo que a gente conseguiu avançar em termos de ensino, de graduação e pós-graduação, até o dia em que as atividades foram suspensas. Quer dizer, a suspensão do calendário significaria que, tão logo seja possível retomarmos as atividades em segurança, nós poderemos começar de onde nós paramos, sem prejuízo daquilo que a gente já construiu, daquilo que a gente já trabalhou, daquilo que a gente já conseguiu avançar. Então, esse é um parêntese que eu gostaria também de fazer. E muito obrigada, professora Ana Cláudia, por sua pergunta. Para encerrar a minha participação na live, eu só gostaria de comentar algumas questões que apareceram no chat, onde algumas pessoas mencionaram a questão da qualidade, né? Que é uma coisa que a gente tem debatido bastante ao defender o ensino presencial, né? Em detrimento de outras situações, né? Alguém, não lembro porque eu tô olhando aqui do lado, não estou conseguindo acompanhar duas telas, né? Mas alguém ali colocou que na educação presencial, né, no ensino presencial, também falta qualidade. Então, realmente, essa pessoa tem razão quando ela diz. Tanto que nós lutamos o tempo todo pela qualidade do ensino, né? É uma das nossas bandeiras, né? Quando a gente pede não só nossas questões salariais, não só nossas questões de carreira, mas também nossas condições de trabalho. E a melhoria das condições de trabalho, elas estão diretamente ligadas também às melhorias nas condições, né, do ensino e, consequentemente, na qualidade, né? E o problema, gente, é que nós já temos, né, diversos cursos de graduação, especialização na modalidade da educação à distância, isso é um fato, né? E da forma como eles são instituídos,
são garantidas estruturas que tentam dar as condições de igualdade de acesso aos estudantes. Por exemplo, polos de educação à distância, eles têm laboratórios de informática com internet para que os alunos façam, né, as suas atividades, que tenham acesso às plataformas e etc. Né? Tendo o polo, é garantida a qualidade da educação à distância? Aí quem trabalha com educação à distância e quem problematiza essas questões, né, pode pensar sobre isso. Agora, nós que somos do ensino presencial, nós temos que pensar no mínimo de qualidade nas nossas aulas, né? Nós já sabemos que existe esse problema e se nós adotarmos uma educação qualquer numa modalidade, entre aspas, né, à distância, a gente sabe que a qualidade vai cair muito em detrimento da presencial e a gente sabe que a gente não vai ter condições de garantir nem o mínimo que os polos de educação à distância conseguem com os seus alunos dos cursos à distância, porque nós não teríamos a questão do tutor para apoiar o aprendizado do aluno, nós não teríamos o laboratório para que os alunos tivessem acesso e tal. Então, a questão da qualidade, ela é uma coisa que circunda os problemas da educação. E a gente sempre luta para poder tentar melhorar a qualidade da educação. Então, a gente não pode querer justificar uma coisa com outra, né? Como diria minha avó, destampar o santo para tampar o outro. Então, assim, com isso, eu termino aqui as minhas considerações. Agradeço a atenção de todos, né? Estamos abertos, obviamente, para o debate, tá? Nós não nos furtaremos do debate, sejam nos canais virtuais agora, com a realidade da pandemia, né? E futuramente, esperamos, né, que não vai demorar tanto, né? Presencialmente, tá certo? Então, um grande abraço a todos e agora é com você, Ana. Bom, a respeito dos problemas técnicos, aqui eu estava procurando o nome do professor, achei. Professor Ulisses Câmara. O problema do som mostra que o YouTube não é a plataforma adequada para essa discussão. A webconferência RNP é uma opção mais interessante. A gente está procurando... Pessoal, a gente pede desculpa de novo. Então, até dificuldade com o áudio da Ana Carolina. Tá saindo sua voz com muita interferência, Ana. Desculpa. Infelizmente. E eu perdi o fio da meada, inclusive, na hora que eu estava tentando aqui resolver. Eu preciso só, se vocês me permitem, fazer uma observação a respeito de alguma pergunta que foi colocada. Nós não temos, nós não podemos, do ponto de vista do que regula a nossa atividade sindical, realizar assembleias virtuais, né? Nós não podemos tomar decisões, então isso é estatutário, nós não podemos fazer essas assembleias neste momento. O que não nos impede de fazer plenárias virtuais, né? Não nos impede de fazer debates mais amplos do que aqueles que a gente já tem feito, debates que se estendam a um número maior de docentes do que aqueles que a gente já tem incluído em nossos diálogos, na medida em que eles nos abordam, nos interpelam. Então, a gente lembra disso e já anuncia antecipadamente que em breve a gente vai ter plenárias virtuais, assim como também já anunciamos antecipadamente a próxima live da ADUFES, que vai ser na quarta-feira que vem, dia 20, às 17 horas, com um tema absolutamente imprescindível
para esse momento nosso, que é a dívida pública e a crise brasileira. É um tema que nos leva a considerar a relação do Estado, né, do Estado brasileiro com o setor financeiro, com o sistema financeiro em seu conjunto, com as empresas, e que nos leva a reforçar a nossa luta pela revogação, por exemplo, da Emenda Constitucional 95, reforçar a nossa luta pela revogação da reforma da Previdência, reforma trabalhista, e todo esse conjunto de normativas que tem destruído o Estado brasileiro e promovido, como muito bem colocou o professor Rafael Góes, o genocídio do povo brasileiro. Então, nós teremos na nossa live de quarta-feira, dia 20, a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli, junto do professor Daniel Correia da Silva, também da dívida pública em Santa Catarina, discutindo conosco. Você é convidado a participar, a divulgar esse evento e se manifestar, como tem feito já nessas interações nossas por aqui. Não sei se eu estou esquecendo de algum outro lembrete. Estamos com os canais aí, né, com as informações sendo sempre postadas, e você pode se manifestar também, além dos espaços já mencionados. Você pode mandar para nosso e-mail, e aí a gente vai colocar isso na descrição desse vídeo. Você pode mandar o seu texto, a sua análise, o seu ensaio, o seu artigo, o seu poema, sua crônica, manifestação livre da categoria, que tem um espaço garantido nos canais de comunicação da gestão ADUFES Propositiva e Plural. Eu agradeço a todo mundo, parabenizo as minhas colegas, a Vívia, que está nos bastidores nos dando apoio, a Ana Carolina Duarte, a Cláudia Vieira e todo mundo que participou. Muito obrigada.